E as tropas de Israel estão realizando pequenas incursões terrestres com ataques localizados na faixa de Gaza. Unidades de infantaria e tanques entraram no território controlado pelo Hamas para localizar alguns dos reféns levados pelo grupo. Há sinais de que Israel parece estar se preparando para uma invasão por terra em Gaza. Além do pedido para que a região norte de Gaza seja esvaziada, o exército concentra dezenas de milhares de soldados, tanques e artilharia na fronteira de Israel com o território. Cerca de 300 mil reservistas foram acionados, somando-se a uma força permanente de mais de 160 mil soldados. Alexandre, desde ontem, então, se comenta, dessa discussão da possibilidade do exército israelense fazer uma incursão por terra, na faixa de Gaza. Como é que se daria essa operação? Quais são os riscos envolvendo essa operação aí de guerra de incursão terrestre na faixa de Gaza, principalmente em relação aos civis que moram ali? É uma área extremamente densamente povoada, 2 milhões de pessoas vivendo na faixa de Gaza. E tem também a questão dos reféns, Alexandre? São cerca aí de 130 pessoas que estão sob o domínio do grupo terrorista Hamas nesse momento. Os números são incertos. Hoje, o ministro de Israel deu um número de 130 pessoas aí sob o domínio do grupo terrorista Hamas. Então, é uma situação bastante delicada do que fazer, para resgatar esses reféns e fazer, então, essa operação em terra na faixa de Gaza. Bom, entrar na faixa de Gaza é mais ou menos como entrar numa favela no Rio de Janeiro, entrar num morro. É muita casa, muita edificação e muita possibilidade de dano colateral, chamado dano colateral, matar civis. Não é essa a posição do Hamas em relação a Israel. Vocês devem ter notado isso. O inimigo do Hamas não é as forças de defesa, o IDF, que é o exército israelense. Não é. É Israel. O objetivo do Hamas é a solução final do problema judeu. Igualzinho a Hitler, igualzinho aos nazistas. Eliminação dos judeus. Não importa se estejam fardados ou não. Foi o que aconteceu com os brasileiros, os 3 brasileiros que lá estavam. Estavam lá, são israelenses, vão ser mortos. Os bebês vão ser mortos, porque futuramente serão adultos israelenses. O objetivo é eliminar Israel. Já as forças de defesa de Israel estão avisando, saiam daí. Como sempre avisaram quando há uso de artilharia para neutralizar algum ponto de ataque terrorista, alguma base de foguetes ou de mísseis terroristas. Avisam. Ou se vão atacar um prédio, como derrubaram aquele prédio que era ocupado por instalações do Hamas, que era usado por instalações do Hamas. Então, essa é a diferença entre Israel e o Hamas, e essa é a semelhança entre o Hamas e o nazismo. É dar a solução final para o problema judeu. Tem uma outra questão que eu vivi lá, e infelizmente a história se repete. Sul do Líbano. Se o Líbano está permitindo que o Hezbollah se baseie no seu território para atacar Israel, o Líbano vai acabar arcando com consequências que não precisariam existir. O Líbano tem um bom serviço de informações para evitar, mas as condições políticas atrapalham muito. Então, essa é uma outra questão que tem que ser vista em breve. A questão do Líbano. E o Silvio falou no caso de a esquadra britânica aparecer por lá para impedir o reabastecimento do Hamas, por exemplo, de foguetes ou mísseis vindos do Irã. Agora, tem outra questão. Israel entrando e o Hamas fugindo, vai fugir para onde? Eu vi isso no Líbano. Israel entrou e o terrorismo dos subterrâneos foi para onde? Para a Europa. Aí começou o terror na Europa. Então é outra questão que
o mundo ocidental, os europeus, têm que ficar atentos. Que se o Hamas fugir de lá, procurar abrigo, procurar santuários, ele vai continuar agindo no seu fanatismo contra tudo que tiver alguma ligação com o judeu. Situação bastante delicada, hein, Silvio? O governo israelense, o exército israelense está avisando. Precisa desocupar a área ali da região norte da faixa de Gaza, porque vai ter bombardeio, é zona de guerra, as pessoas precisam desocupar a área e a gente tem acompanhado isso desde ontem. O exército israelense já entrou de alguma forma ali na região da faixa de Gaza para procurar esses reféns, mas a intenção, a discussão aí nas últimas horas é que realmente vai haver uma incursão terrestre, vai haver bombardeio, essa área realmente vai ser tomada, vai ser ocupada pelo exército israelense, muito também em busca desses reféns que estão aí sob o domínio do grupo terrorista Hamas desde o último sábado. Paula, o prazo estipulado de 24 horas, ele já venceu. Portanto, Israel tem essa prática, né? Ele avisa e pede a retirada dos civis. Foi dado um prazo de 24 horas. A informação que a gente tem de agências internacionais, mas principalmente de Jerusalém, é que, de redações lá, é que os tanques já estão posicionados no norte de Gaza. Portanto, essa incursão terrestre ela vai acontecer, pelo menos ela será iniciada, né, startada nas próximas horas. O que acontece é que o Hamas vai começando a se sentir acuado com tudo isso, porque ele perde justamente o seu escudo, que é a população. O Hamas coloca a população. Circulou hoje, por exemplo, uma charge, um desenho muito característico, que você tem um soldado israelense empunhando uma arma e do outro lado um terrorista do Hamas também empunhando uma metralhadora. E a diferença é que o soldado israelense, eu vou tentar localizar aqui para mandar para vocês, o soldado israelense está na frente do carrinho de bebês e o terrorista do Hamas coloca o carrinho de bebê à frente dele, como escudo. Então, essa situação nós vamos acompanhar, né? Nós vamos viver isso nas próximas horas, amanhã, por exemplo. O que resta a saber é justamente qual será esse apoio, seja do Líbano, e o Alexandre muito bem coloca que o Líbano pode estar se metendo numa situação enrascada. Tá? Ele está se metendo numa enrascada ao permitir que o Hezbollah utilize o sul do país e, portanto, o norte de Israel a favor do terrorismo, vai estar apoiando o Hamas e atendendo, de certa forma, aquele pedido por uma jihad global, um pedido para que outras organizações terroristas se mobilizem. Agora, o Irã, o grande financiador, vamos ver em que momento ele deixará mais claro que está por trás de tudo isso. E aí, evidentemente que esses países da União Europeia, sobretudo o Reino Unido, sobretudo Alemanha e Itália, que se manifestaram mais claramente, e também os Estados Unidos, eles vão se posicionar. E aí acho que isso deve escalar, a guerra pode escalar. Outro ponto, quando se fala em fuga para a Europa, aí os franceses devem ficar um pouco mais atentos, assim como a Bélgica, porque eles já estão lá.